Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química da UFRJ, e essa daqui é uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada. A gente continua com o assunto dos condicionais e hoje a gente vai conversar sobre o condicional switch. Então, para isso, eu já configurei aqui na minha IDE, CLion, o arquivo 02 condicional switch. Tá aqui do lado, marcadinho, lindo, maravilhoso. E ele já está todo configurado para funcionar aqui, então, no meu projeto. Bem, o switch ele entra como mais uma das categorias de condicional. Na verdade, só tem duas possibilidades. A gente pode utilizar o if, mostrado para você na aula passada, e o switch. Os dois podem ser usados da mesma maneira. Você tem a possibilidade de montar a lógica seguindo, na verdade, a mesma lógica em si. Contudo, eu considero que o if é muito mais versátil e eu sempre prefiro utilizar o if. O switch ele serve para alguns casos em particulares e essa é a minha visão sobre o assunto, no qual eu tenho casos, situações muito bem definidas como avaliação com números inteiros, quando você tem opção A, opção B, opção C, quando o usuário, por exemplo, fornece esse tipo de informação. Então, é quando eu prefiro utilizar o switch. Bem, eu quero mostrar para você, então, o funcionamento dele. E é justamente isso. Imagina que você tem um formulário e você tem algumas opções e você vai escolher uma delas. No fundo, o switch é isso. E como é que vai funcionar, então? Eu vou considerar esse código, no qual eu tenho essas variáveis aqui inteiras definidas, e eu estou atribuindo o valor de 0 na linha 19 para a variável i. E aí eu faço o seguinte, agora eu vou utilizar o switch. O switch, eu coloco uma determinada condição, o valor que vai ser avaliado, a variável que vai ser avaliada dentro do parênteses. E ele vai checar tudo aquilo que está entre as chaves. Deixa eu marcar aqui, está em azulzinho na tela de você aí, na tua tela, a tela de você foi ótimo. E ele vai verificar então em que caso, em que situação o switch se encaixa. E nessa situação aqui, ele vai verificar caso, e aí você pode verificar na linha 25 a primeira condição. A primeira condição, caso o valor que tenha dentro do parênteses seja zero, que é a situação aqui, ele vai pegar e vai executar os dois comandos aqui embaixo, e, portanto, ele vai atribuir os valores em J e em K, de 6 e 36, respectivamente. E isso daqui, no fundo, finaliza a ideia do que é o comando switch. Mas ele tem uma particularidade. Ele necessariamente precisa ter atrelado ao fim de cada opção, de cada case, o comando break. Entenda que o comando break é uma quebra de qualquer comando. Ele quebra comandos. Ou seja, no momento que o comando break ele é utilizado, ele é acessado, a execução do código ela sai do bloco atual, né? Ou seja, se eu estou no bloco do switch, no momento que ele executa a linha 28, por ter entrado aqui no case 0, ele vai vir aqui para a linha 40, que no fundo, nesse código aqui já termina aí a execução dele. Então, isso é uma coisa que você não pode esquecer. Deixa eu explicar um pouquinho melhor, caso tenha outro valor de i, da variável i. Então, digamos que você tenha colocado aqui 5. Se for 5, ele vai verificar o switch 5, ele vai verificar que existe um caso 5, vai dar esses valores, break, e a situação se mantém. Ele vai partir depois para a linha 40, depois de executar o break. E se eu colocar 8 ou qualquer outro valor que tenha, o que ele
vai verificar, ele vai checar caso 0, não é, caso 5, também não é, e ele vai ter aqui uma situação de caso padrão, que é a palavrinha-chave default. Então, se o valor não for 0 não for 0 e não for 5, ele vai usar o padrão. E aí você se pergunta, poxa, por que no último caso, no default, eu não coloquei o break? Porque o objetivo do break é quebrar comando. Mas, parando para pensar aqui, eu já estou na última avaliação possível. A próxima avaliação, na sequência que esse moço aqui vai executar, o default vai executar, é justamente sair do bloco do switch. Então, ele naturalmente já vai fazer isso. E tem outro motivo pelo qual o break ele é essencial quando a gente avalia os casos intermediários, ou seja, aqueles diferentes do default, colocando o default como a última opção. Se eu tivesse colocado aqui, então deixa eu voltar aqui, i igual a 0, e eu não tenho o break, isso daqui é um erro de lógica. O que vai acontecer? I igual a 0, ele vai executar esse caso de 0, né? Vai colocar os valores de 6 e 36 para J e K, mas eu não brequei, eu não quebrei o bloco. Então, ele continua. Sim, ele continua. Então, ele não vai mais avaliar o caso, tá? E ele vai continuar executando os comandos até encontrar um break ou até sair do bloco de comandos. Então, no fundo, se eu executo esse pedaço de código aqui, eu não vou ter ao final dele j igual a 6, k igual a 36, o que eu vou ter é j igual a 7, k igual a 7. Até ele atingir o break. Então, para o caso de switch, usar o break é essencial. Beleza? Era isso que eu queria passar para você nessa aula, mais curtinha, mas o switch não tem muito o que explicar assim. Sim, tem mais um detalhe que eu já estava esquecendo. Se você quiser, você pode sim utilizar relações, comandos de relação aqui para verdadeiro e falso, caso verdadeiro, caso falso, tudo isso daqui é possível dentro do switch. Então, o que você precisa verificar é a questão dos casos possíveis e montar a sua lógica em cima disso. Tá bom? Então, finalizo aqui essa aula. Espero que tu tenha gostado. E na próxima aula eu tenho surpresa para você, porque eu preparei um exemplo aplicado do uso de um if encadeado. E eu vejo vocês lá. Até mais!